Sejam bem-vindos a mais um Ambiental Podcast. Estamos felizes que em 2026 traremos um bloco para tratar de licenciamento ambiental, governança ambiental, tudo na perspectiva do direito ambiental. É muito ambiental, mas afinal é Ambiental Podcast. E aqui o nosso parceiro de podcast, Dr. Alberto Vinícius Melo, parceiro, advogado ambiental, que agora eu passo a palavra. Muito obrigado, Robélia. Nós estamos hoje aqui para iniciar um novo ciclo, né? Já que estamos no início do ano. E esse ciclo nós vamos iniciar com uma conversa, um bate-papo aqui sobre licenciamento ambiental. E para isso trouxemos alguém que tem já uma boa experiência aí com licenciamento ambiental. Ele vem executando trabalhos aí e funções dentro do meio ambiente, de espectros diferentes, mas fundamentalmente ele é um empresário do meio ambiente, da consultoria ambiental. Estou falando aqui do engenheiro ambiental José de Oliveira Neto, né? Todos nós conhecemos como Neto, e ele tem essa experiência toda em meio ambiente e comanda hoje a Elementare, que é uma empresa de consultoria. Ele também está como secretário de meio ambiente do município de Itabaianinha. Então, é uma pessoa que tem já uma experiência aí e que pode e vai, com certeza, contribuir muito para esclarecer vários pontos a respeito do licenciamento ambiental. Nós sabemos que o licenciamento ambiental é um processo complexo, né? E possui várias dinâmicas e vários gargalos, e nós queremos aqui, nessa meia hora, tentar abordar alguns desses aspectos. Então, eu passo a palavra de início aqui ao Neto, para que ele profira aí alguma palavra de início, assim, somente de saudação mesmo, e em seguida a gente começa o nosso bate-papo. Muito obrigado pela apresentação. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. É um prazer, uma honra ter esse convite de participar do Ambiental Podcast. Alberto, que eu já tive o prazer de trabalhar em conjunto, de aprender muito ao lado dele, e agora conhecendo a Robélia também, que eu já ouvia falar, já via sobre a atuação. Eu que vim da engenharia ambiental, a gente vai acompanhando esses principais atores aqui no mercado sergipano. É muito bom estar aqui com vocês, estou à disposição para o que a gente quiser tratar de licenciamento ambiental. É um tema que a gente está aprendendo cada dia mais. E esse ano tem esse desafio, indo para a Secretaria de Meio Ambiente, eu vou aprender um pouco do outro lado do balcão, que muito me interessava, para saber se realmente as visões podem se casar e a gente evoluir de maneira mais rápida lá no município de Itabaianinha. Muito bem. Então, eu inicio aqui lhe fazendo a seguinte indagação, considerando... Você acabou de falar, vou aproveitar esse gancho aí. Você falou de dinâmica e tal. O processo de licenciamento, ele é, por excelência, um processo dinâmico. Não teria como ser diferente, né? Porque tudo vai se evoluindo. O meio ambiente, ele é dinâmico por si só. Então, um processo que trata de meio ambiente tem que ser dinâmico também. Mas nem sempre a gente observa essa dinâmica, né, nos processos de licenciamento ambiental, que são conduzidos ali pelos órgãos ambientais. Então, de cara, assim, eu lhe pergunto, para a gente iniciar um bate-papo, o que você, com a sua experiência, o que você acha, o que você entende que há de problema, assim, de gargalo? Claro que de uma maneira generalizada ainda, depois a gente pode minudenciar isso. Assim, se você tivesse de falar em uma palavra, qual é o gargalo, o principal gargalo que existe no processo de licenciamento ambiental, sem considerar órgão A, B ou C? Uma coisa que eu sempre tratei lá na Elementare era sobre qualidade, porque eu vejo muita gente sempre tratando falta qualidade nos estudos. E eu batia muito na tecla assim, qualidade é a nossa obrigação.
A gente foi contratado para entregar com qualidade. Isso não pode atrapalhar o nosso licenciamento. Então, uma das nossas metas lá de OKR mensal de todos os funcionários é não receber notificação de complementação. O processo tem que entrar e tem que ir. Essa é a obrigação. Mas eu não acho que isso deveria ser um gargalo. Também é. Falta de qualidade técnica de alguns colegas ainda existe. A gente sabe que existe. Mas o principal que eu vejo é a falta de entendimento, principalmente da legislação, né? Mas de normas que a gente deve usar, principalmente na área da engenharia. Eu sinto que a interpretação dessas normas como é que eu posso dizer? Um técnico vai pensar de uma maneira, o outro vai pensar de outro, o consultor leva de um jeito. Então você perde algum tempo indo no órgão conversar com os técnicos, sendo que a gente sabe o que a gente tem que fazer. Mas a gente já colocou essa etapa para tentar ganhar tempo no processo. Porque o que acontecia? A gente seguia toda a legislação, seguia a norma, quando chegava lá o técnico, não. Mas eu quero que seja de tal jeito. E não é para ser assim. Então, essa instabilidade de que caminho seguir nos atrapalha muito. Te dar um exemplo. Ruído ambiental. A gente faz muito ruído ambiental. Muito, muito. A gente faz os grandes projetos com 500 medições em uma empresa, como também os laudos menores. E existe uma dificuldade enorme com a questão do horário. A NBR, ela fala que o período noturno não deve finalizar depois das 10 horas. Mas tem uma legislação aqui em Sergipe que define o período noturno como a partir das 10 horas. E aí, quando você faz o período diurno das 7 até as 18, você tem que esperar para fazer no mesmo ponto, às vezes no campo. Um caso que a gente fez de uma empresa aqui grande, só canavial ao redor deste ponto. E você tem que esperar 10 horas da noite para iniciar. Sendo que o consultor ambiental, o engenheiro ambiental, ele consegue aferir que aquele ambiente ali, para aquela região, o noturno às vezes é 6 da tarde, diferente da capital. 7 da noite na capital, a cidade está pulsando. Mas num povoado já mudou. Então, essa interpretação é muito difícil de você conseguir. Então, eu sinto que às vezes a gente conversa com os técnicos, faz os estudos com base na legislação. Eu costumo dizer que a gente não dá para olhar para a legislação e para a norma, tem que trabalhar com elas duas o tempo inteiro, buscar o CONAMA junto com a NBR, com a lei sergipana, com a lei... integralizar tudo isso para evitar que os nossos projetos voltem do órgão porque o técnico teve um pensamento diferente. Porque, claramente, eu acho que o gargalo hoje é entendimento de cada setor. E, para piorar, a gente tem hoje alguns órgãos licenciadores no estado, né, como é o caso de Itabaianinha, e o entendimento e a forma de se fazer o processo também é muito diferente. Hoje, aqui em Aracaju, a gente tem a resolução 006, que traz os quinais das atividades para licenciamento de baixo e médio impacto. Então, muitas vezes você chega na atividade do cliente, ele não tem aquelas atividades que constam no quinai dele. Eu aconselho ele buscar o contador e alterar e retirar aqueles quinais. Mas eu tenho certeza que isso não é feito comumente e gera esse prejuízo para ele de alteração de quinais. Em outros locais, já não são levados à consideração somente a regra dos quinais. Você faz a análise do local e começa o licenciamento depois. Qual que é o jeito melhor? Qual que é o jeito certo? A gente vai ficar nessa matriz cartesiana, tem no quinai, tem que licenciar? Porque às vezes o cara tem uma atividade que não precisa de um resíduo da saúde, de um plano de resíduo da saúde, mas o quinai dele tinha. Ele não executa nada. Qual que é o caminho? Essa confusão faz a gente perder muito tempo e atrapalhar o licenciamento ambiental para os clientes. Gera uma insegurança jurídica total. A falta de padronização e de interpretação correta, né? Da legislação, como você falou, e das normas. Porque existe a hierarquia das normas, né? Sim. Desde a Constituição, passando pelas leis, e as resoluções, enfim, as normas internas. Então, tudo isso precisa ser interpretado. Dessa perspectiva, né? Falou de estudo, falou que, né, tenta elaborar de forma que não venham notificações. Como é que você observa essas notificações? Né? A gente tem uma limitação, né, pela Lei Complementar 140,
E eu pergunto assim, se essa notificação, ela vem completa, quando vem, obviamente, que nem todo licenciamento você é notificado a fazer Sim. complementações ou retificações, ou são sucessivas, são várias notificações. Vou ser bem clara, você apresenta um estudo, né, um projeto, e aí vem uma notificação. Aí você cumpre, aí daqui a pouco vem outra notificação. Ou essa notificação, ela já deveria, ou vem toda completa, em um único ponto, né? Se há sucessivos pedidos de retificações, de complementações, o que faz com que o procedimento demore ainda mais. Esse é um ponto que até o CONAMA fala da quantidade de notificações que é permitida no processo, mas que não é seguida. Não é seguida. Isso, infelizmente, é algo que a gente até já desistiu, porque tem vezes que até o reenquadramento é mudado depois de tudo entregue, depois de tudo pronto. Não, tem que ser outro, agora é uma regularização, não é mais uma renovação. E, não, mas a gente teve uma reunião com o órgão, por que vocês não colocaram na notificação? Vocês pediram complemento de algumas coisas e agora vai pedir outros. Então, principalmente para a área privada, quando você está na consultoria ambiental, é horrível você chegar para o seu cliente e tentar explicar, porque ele não vai entender, que você vai perder mais tempo para fazer outro projeto, que às vezes é um projeto simples, que já poderia ter sido feito se tivesse na hora do enquadramento, no requerimento, se já tivesse tudo certo, o que precisava, a gente já teria feito. Se na primeira notificação já tivesse constando que estava faltando, ou que estava, não estava correto, a gente teria regularizado. Mas chega para a última notificação, para ele vai e volta. Eu sinto que eles usam essa sequência de notificações da maneira que quer. Por exemplo, quero segurar aqui, eu tô com outro projeto. E isso é falado em reuniões. Eu tô com um projeto aqui muito importante agora. Eu vou notificando você que não tem tanta importância na minha prioridade e vou ganhando tempo nesse processo. Então, talvez aí contratando mais, como no órgão ambiental estadual, que teve esse concurso, isso possa mudar. Mas eu sentia muito essa dificuldade de notificações que não faziam sentido ou, pior, incompletas. O que me parecia que a pessoa sabia que estava incompleta, mas mandava e depois mandava outra, depois mandava outra. E me parecia que era com intenção. Não faz sentido você pedir uma coisa e não pedir a outra. É por isso que eu falei, né? Uma notificação completa já reduziria o tempo Demais. de análise. Demais. E pode continuar, pode falar. Aliás, isso é o que a lei determina. Isso, A a lei Vera falou, a lei isso. complementar, notificar uma única vez. vez. Isso. E quantas notificações? Olha, Assim, eu tive um processo que eu já... foi um processo que veio da época que eu era da empresa Júnior, processo de carcinicultura. E aí, quando a gente fez a empresa, o processo ficou mais sério e a gente puxou a responsabilidade pra gente, quanto técnico, em conjunto com a empresa Júnior, de uma carcinicultura ali em Socorro. O senhorzinho não tinha condições nenhuma, a gente nem cobrou pelo serviço, foi um pro bono ali da empresa Júnior, tudo. E a gente assumiu, a gente não conseguiu resolver. Eu acho que deve ter umas 6 ou 8 notificações. Eu cheguei a ponto de pedir para ser extinto o processo, porque eles iam e voltavam em temas que não faziam sentido. É uma área que vocês devem conhecer ali das antigas salinas. sim. Então, o pessoal tem documento que ali era uma salina. Sim. E aí, na primeira notificação, Eu vi muito. eles pediram o CAR. Aí eu fiz, mas ali é SPU, por que vai fazer o CAR se é área salgada, como fala no popular, e não no doce? Aí a outra técnica, não, realmente não precisa do CAR. Aí voltou, a gente pegou o inventário que tem de pesca, esse engenheiro de pesca que trabalhou em conjunto com a gente, pegou esse inventário, provou que ela era uma área já consolidada desde 1960, tudo certo. Outra notificação pedindo uma planta. Aí fiz, mas já foi apresentado planta, foi apresentado um EAS, tem tudo aí completo. Aí vai outra notificação. Até que chegou o ponto de dizer, ó, pessoal, se não vai acontecer, se tem algum problema e não vai sair, eu só quero chegar para o senhorzinho e dizer lá, ó, seu licenciamento não vai poder. Ele é o único no meio de uns 30 que queria se regularizar. Eu vou dar essa notícia para ele não achar que eu tô enganando ele, porque já se vão quase 2 anos nessa ida e de volta. E continua com notificação e sem resposta. E se você não for atrás, passa uns 5 anos
lá sem resposta Perfeito. alguma. E dentro, só um momento, dessa você falou de cassinicultura, né? Que é uma das coisas que eu mais atuo. Eu parei de trabalhar com isso, inclusive. Eu atuo. Mas uma das sugestões, né? Roberto tem uma larga experiência. Uma das sugestões que eu dei para o processo de licenciamento, no caso, o consultor, foi que ao instruir o processo, né, considerando as áreas consolidadas, que ele já apresentasse as imagens, né, aéreas datadas com a RT, porque aí seria uma comprovação. Embora que eu entendo que isso já deveria ser um dos fazer parte como é que chama? Eu acredito que sim, entendeu? Porque assim, as imagens, isso, da roteiro de caracterização a de série histórica é o básico. E quando você vai tratar do ponto do marco legal, você tem que fazer a série histórica de imagens, menos isso. Exatamente. Pelo menos e aí, assim, às vezes, como é uma coisa que faz parte do meu dia a dia, eu observei que essas imagens elas são fundamentais. Né? Porque no início se cobrava uma declaração, mas essa declaração, como é um documento produzido unilateralmente, eu entendo que ele é passível de contestação, é frágil. Mas as imagens com a RT do técnico que captou e que o próprio órgão pode verificar, né? E hoje o órgão ele tem acesso a sistemas muito melhores do que os consultores têm. Porque a maioria dos consultores hoje, eles usam a imagem do Google, que é um pouco... Ela induz você um pouco ao erro. Ela faz alguns mosaicos para retirar nuvens, algumas coisas. Então, quando a gente vai para um estudo como esse, que a gente precisa delimitar a área certinha, a gente ainda baixa as imagens de satélite mesmo, faz a composição interna para evitar até de usar a do Google, a do ESRI, que já estão lá, que são válidas, que são boas, só que a gente pensa em melhorar, dar mais qualidade, porque às vezes o satélite passou em um período que a gente queria e estava com nuvem. Então, naquele ano ele não tem. Então, a gente pega a imagem de satélite e a gente complementa a série histórica maior. Sim. Isso tem que ser, realmente... Essa questão das imagens aí, de imagens, eu vou voltar aqui rapidinho ao assunto das notificações, mas já que falou de imagens, essa questão de imagens hoje, o judiciário brasileiro, ele está todo preparado, amparado, mais do que preparado, está amparado por uma série de normativas expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça para aceitar as imagens, inclusive do Google Earth, como provas, por exemplo, falar de desmatamento. Sim. Você consegue uma série ali razoável de imagens do Google Earth que comprovam o desmatamento, um abraço. O judiciário, ele está amparado, ele está recomendado, os juízes ambientais estão recomendados pelo CNJ a aceitar. E tem um detalhe, vou contar, vai, continue. O outro detalhe que eu ia recuperar... Mas voltando para as imagens, assim... E ao propor, seja uma ação ou interpor um recurso na Justiça Federal, TRF, você tem que colocar as imagens. Sim, e assim, quando tratar de supressão, uma das condições para que você distribua aquele processo é que você coloque as imagens. Eu tive a maior dificuldade, né? Porque como existe... Vou falar de forma leiga, viu? Qual é o nome do arquivo de imagens? É um específico, então você tem que ter no seu computador para poder mandar, porque não é, eu acho que é isso, não é PDF, não é nada disso, é um específico. Ele vai abrir no QGIS, no ArcGIS. Ele só abre, perfeito. E aí eu não tinha, eu digo, meu Deus do céu, eu tenho um prazo e agora tem essa exigência. Tratou de supressão, eu preciso juntar a localização do formato, como dito aqui por Neto, que é consultor, né, que já trabalha com isso diariamente, e eu como advogada, justamente por controle, né, do judiciário, do CNJ. Porque a imagem, até há um dito popular, uma imagem fala por 1000 palavras. Nossa, demais. O juiz que pega uma imagem ali, ele vê e rapidamente que há um problema, que há um desmatamento, enfim.
Então, a imagem é muito importante Hoje a gente faz até quase que uma doação de um serviço nosso, que é um ortomosaico com drone. A gente faz questão de todo o serviço que a gente vai fazer, seja para uso interno, para reduzir custos de voltar lá e tirar uma dúvida daquela área. A gente faz um ortomosaico de toda a área que a gente vai trabalhar logo de início. Assinou o contrato, o pessoal vai lá, faz o voo com drone, traz esse material. Excelente. E a gente vai discutindo o que o biólogo viu, o que o geólogo viu com a imagem. Com a equipe inteira. As imagens, elas fazem parte do meu dia a dia, mas não nesse formato. Porque o que é que acontece? O consultor, o engenheiro florestal, ele manda as imagens para mim em PDF. Né? Ele coloca as escalas, ele coloca a RT, que inclusive às vezes eu colo na petição para evitar. Aqui está aqui, 2007, 2020, 2026. Mas no sistema ele exige um formato que eu acho que é que você deve abrir em tempo real, talvez seja isso. E esse eu não tinha ainda, esse programinha. Mas você ia falar de notificações. Se deixar, eu falo demais aqui. Eu ia recuperar só aqui, com a fala do Neto aí, me surgiu duas coisas, assim, eu vou comentar sobre essas famigeradas notificações que são expedidas aos borbotões pelos órgãos ambientais, de forma ilegal, pontue-se, de forma ilegal, porque como o doutor Albéria já chamou a atenção aqui, a lei complementar exige uma notificação. Com duas coisas. Primeiro, o excesso de notificações é ilegal, porque está descumprindo a lei. Então, é a própria administração pública que está descumprindo a lei. Sim. E o principal, não vou falar isso não, porque é redundante, o princípio reitor da administração pública é o da legalidade. Né? Ele tem que cumprir a lei. E nessa questão das notificações é flagrante a ilegalidade. Sim. Passível, inclusive, de judicialização disso. É mandado de segurança. Mandado de segurança, é o que eu ia falar. É mandado de segurança. Pois bem, esse é um problema. O outro problema é a eficiência. Aquilo que a gente conversava em off, com o excesso de notificações, a administração pública se torna ineficiente. Completamente ineficiente. Então, é ilegal e é ineficiente. Assim, são questões e outra. Essas questões, viu, elas são eminentemente jurídicas. Sim. Né? Elas precisam ter um enfrentamento jurídico. Né? E muitas vezes a gente observa que não tem esse enfrentamento. Então, por uma série de questões, né, da própria consultoria ambiental com o empreendedor, todo mundo tem pressa de resolver o problema. Então, muitas vezes são costuradas soluções ali, arremedos, enfim, e tal, para tocar o processo para frente. E isso só faz com que esses vícios, vamos chamar assim, da administração pública permaneçam. Então, mas, fundamentalmente, a solução para isso, tudo, capacitação dos órgãos ambientais para entender a legislação, as normas, saber interpretar e cumprir com eficiência o seu dever, que é entregar o licenciamento de forma razoável, transparente e eficiente. E condicionar o licenciamento a documento do Corpo do Bombeiro, do IFAM? O que é que vocês pensam a respeito disso? Esse monte de documento que o processo de licenciamento, diga-se, ambiental, é condicionado a esse, exceto, logo, certidão de desocupação do solo, isso aí eu não questiono, mas esse monte de documento de outros órgãos, de competência dos outros órgãos, que cabem a esses outros órgãos a fiscalização. Recentemente a ADEMA emitiu uma portaria falando que ia parar de exigir essa vinculação. Ela Perfeito. Cada um com sua responsabilidade. Perfeito. Eu, enquanto consultor, achei isso uma decisão correta. No entanto, no dia a dia, a gente começou a sentir já falta de educação ambiental ou conhecimento sobre esse tema. Como eu sou lá de Itabaianinha, antes mesmo isso ano passado, logo quando saiu, o pessoal de Jazida, que tira a argila para fazer os blocos, que é o pujante da cidade, a gente não precisa mais do IFAM, então.
primeiro questionamento era esse. Não é isso. Você continua precisando da regularização do IFAM. Então, causa essa confusão, porque simplesmente sempre exigiu, mas eu concordo que é o caminho correto. Não dá para você ficar travado no órgão, um processo lá, porque não foi protocolado o FCA no IFAM pelo consultor ambiental. O IFAM que fiscalize isso. Mas pode concluir. Não, pode continuar. Então, talvez esse seria até um upgrade maior para o consultor, porque ele faria o licenciamento ambiental, mas ele não descartaria tudo que seria necessário, né, ainda a nível de regularização da empresa. A licença ambiental está aqui, mas isso não impede que você tenha que buscar a regularização junto ao IFAM, junto ao Corpo de Bombeiro, também essa cultura de esclarecer, que é o que eu falo com relação às pessoas entenderem que o licenciamento ambiental resolveu todos os problemas e às vezes não resolveu, né? A gente sabe disso, né? Não existe excludente, né, de ilicitude quando se trata de meio ambiente. Força maior, caso for tudo, não existe. Então, o licenciamento é fundamental, mas ele não exime de você responder por danos ambientais, né? E tava em alguns setores, como esse de Azida, a parte minerária, existia uma confusão que era a seguinte: como vinha condicionado, às vezes, na própria licença, a exigência de apresentar o IFAM com 60 dias, muitas vezes o pessoal tirava a primeira licença ambiental porque ficou... o que vale é a licença ambiental. A licença ambiental agora está exigindo o IFAM. Só que esses processos eles precisam começar em conjunto. Tanto a licença específica de a liberação de extração, quanto ao uso do solo, quanto ao ambiental, quanto ao IFAM e quanto à liberação da ANM, nesses casos de jazida, se não forem todos de uma vez, o prejuízo temporal é absurdo. Ou pior, você vai ser multado, porque você tem a licença ambiental, tem o uso do solo, tem a municipal, e você acha que já pode operar. Só que quando o IFAM vai e você mexeu no terreno, o IFAM ele perde o poder de dizer se ali tinha ou não algum artefato. Entendi. Então, esse entendimento, com essa portaria, principalmente da ADEMA, e eu acho que vai ser uma tendência agora, pode resolver esse problema. Olha, o IFAM ele não é depois do ambiental. Ele é, talvez até antes, ele é em conjunto. E isso a gente precisa entender, porque depois que você tirou, você explorou porque tem a licença ambiental, a ANM vai te processar por usurpação de minério, o IFAM vai te processar e aí acabou. Essa questão ela é bem interessante e emblemática. Assim, a Lei Complementar 140, 2011, Sim. Portanto tem 15 anos aí de vigência, né? Ela tem um dispositivo, artigo 13 da Lei Complementar, ele é muito claro, na minha maneira de entender. Acho que já até tivemos alguns questionamentos, algumas conversas a respeito disso e tal. Eu vi uma interpretação, a certa ocasião, do Paulo Iversa, que eu discordei. Diz assim lá, Paulo Iversa Tunes é um... Sim, conheço. Diz assim, não exatamente com esses termos, mas com a ideia central. O licenciamento ambiental, que é de competência privativa exclusiva do órgão ambiental. A ADEMA, no estado de Sergipe, é responsável ela é competente, competência delegada por lei para fazer o licenciamento ambiental. E existem os chamados órgãos intervenientes. Quem são esses órgãos? O IFAM, Sim. o ICMBio, a Vigilância Sanitária, o Corpo de Bombeiro, de por aí vai. SPU, todos esses são considerados intervenientes no processo de licenciamento ambiental. Mas a competência para licenciar é do órgão ambiental. Ele tem autonomia para licenciar. E está dito com essa expressão: os órgãos intervenientes podem, não devem, podem intervir, são intervenientes, podem intervir no processo de licenciamento ambiental. Aí vem o que é mais importante, que está na lei, não sou eu que estou dizendo, não. Porém, essa interveniência não vincula o licenciamento ambiental. Ora, isso diz tudo. É uma lei complementar.
Sim. Acima dela só está a Constituição. Não vincula, está lá dito no artigo 13 da lei complementar. Não, essa interveniência, seja lá de quem for, do ICMBio, de quem for, não vincula o órgão licenciamento, o órgão licenciador. Significa o quê? Que a lei está reconhecendo e assegurando a competência e a autonomia do órgão para licenciar. Trocando em miúdos, na prática, como é que isso funcionaria? Funcionaria assim: o órgão ambiental. Eu vou escolher um desses intervenientes aí. O Corpo de Bombeiros. Eu tive um trabalho desgraçado com esse negócio de Corpo de Bombeiros lá quando estava na Alemanha. O órgão ambiental, ele vai estar licenciando lá uma determinada um comércio, sei lá, qualquer coisa lá, que existem instalações contra incêndio. Aí ele resolve notificar lá, chamar o Corpo de Bombeiros para participar ali. Ele, na autonomia dele, deve dizer lá na notificação: olha, dê a sua opinião aqui sobre essa instalação, se fosse o caso. Que eu acho que nem é o caso, não, de consultar Corpo de Bombeiros, não. Que é um licenciamento à parte. Mas se fosse o caso de um IFAM, por exemplo, ele notifica para se manifestar, estabelece um prazo, ele, órgão ambiental, de tal maneira que, se não for cumprido esse prazo pelo interveniente, ele vai tocar o licenciamento, não ignorando Sim. o interveniente, mas exercendo a sua autonomia. Entendeu? Sim. É mais ou menos por aí. Um beijo e até de hoje a 15 a gente continua com o Ambiental Podcast.